Olá pessoal, nessa aula veremos ideias envolvendo semelhança de triângulos. Antes de focarmos nos triângulos, vale citar que o conceito de semelhança se estende a todos os polígonos. Dois polígonos são semelhantes quando seus ângulos são congruentes e os lados homólogos ou correspondentes são proporcionais, ou, como também dizemos, possuem a mesma razão de proporcionalidade. Veja o caso desse pentágono, onde todos os lados da figura menor foram multiplicados por 4. Nos triângulos, então, a ideia é a mesma. Se os três ângulos forem congruentes e os lados forem proporcionais, temos a situação de semelhança. Tomem cuidado, semelhança não é o mesmo que congruência. No caso da congruência, como já vimos anteriormente, quando fizermos a comparação entre dois triângulos, nós pudemos observar que seus lados correspondentes tinham a mesma medida, e não o dobro, o triplo, como no caso da semelhança. Resumindo, na congruência, uma figura se sobrepõe à outra, enquanto na semelhança, uma figura é a ampliação, ou redução, claro, da outra. Quer uma sugestão? Dê uma olhada novamente na aula de congruência. Bom, talvez você já tenha ouvido falar em casos de semelhança. O que é isso, ou melhor, para que serve isso? Note que quando dizemos que dois triângulos são semelhantes, necessariamente 6 coisas precisam ser satisfeitas. Precisamos investigar 6 informações. 3 se referem aos ângulos, que devem ser congruentes, e 3 se referem à questão envolvendo a proporcionalidade entre os lados. Se pudermos reduzir o número de elementos em nossa investigação, estaremos em vantagem. Podendo poupar tempo e trabalho, por que não? Uma ideia relativamente simples é que dos 3 ângulos, na verdade precisamos saber apenas 2. Vale lembrar que em um triângulo, a soma de seus ângulos internos é sempre 180 graus. Portanto, conhecendo 2 ângulos, a medida do terceiro é automática. Note então que os chamados casos de semelhança estão aí para nos ajudar. São como que atalhos para tirarmos nossas conclusões. Bom, nosso primeiro caso de semelhança é o que chamamos de AA. A letra A é usada como referência à palavra ângulo. Então, ao ouvir AA, entenda ângulo-ângulo. Mas o que isso quer dizer? Bom, é exatamente o que explicamos anteriormente. Se ao confrontarmos dois triângulos, verificarmos que 2 de seus ângulos são congruentes, não há necessidade de se comparar o terceiro. E se os triângulos possuem ângulos, todos eles congruentes, é certo que terão o mesmo formato. Portanto, seus lados serão proporcionais e teremos triângulos semelhantes. Que boa vantagem, hein? Apenas comparando 2 ângulos, podemos ter uma informação mais completa. O segundo caso a ser destacado é o LLL. E como L indica lado, isso significa que se na comparação encontrarmos 3 lados proporcionais, já é certo que seus ângulos serão congruentes e, adivinhe, triângulos semelhantes. Note a importância de se verificar os 3 lados. Apenas 2 não são suficientes, pois podemos ter 2 lados adjacentes ou correspondentes, proporcionais, porém com o ângulo entre eles apresentando medida diferente de um triângulo para outro. Nesse caso, os respectivos terceiros lados, usados como que para fechar o triângulo, não apresentarão a proporção correta e os triângulos terão formatos diferentes. Mas o que acontece se, ao investigarmos o tal ângulo entre lados proporcionais, verificarmos que há congruência? O problema que acabamos de apontar deixa de existir, e o terceiro lado necessariamente terá a proporção correta para termos novamente a semelhança. Isso exemplifica o terceiro e último caso, que recebe o nome de LAL, lado, ângulo, lado, claro. Portanto, os 3 casos são AA, ângulo, ângulo, com o terceiro ângulo saindo de graça, LLL, como já dissemos, lado, 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 e LAL, que significa lado, ângulo, lado. É importante um comentário. Vamos imaginar que 2 triângulos são semelhantes e que quando verificamos seus lados, notamos que da figura menor para a figura maior, os lados foram, por exemplo, triplicados.
Pois bem, nessa situação, dizemos que existe uma constante de proporcionalidade, que no caso é 3. Essa constante é geralmente indicada pela letra K. Um exemplo consiste em imaginarmos dois triângulos retângulos semelhantes, um de lados 3, 4 e 5 e outro de lados 9, 12 e 15. Bom, de 3 para 9, de 5 para 15, dá para perceber que os lados foram triplicados. Portanto, K igual a 3. Note o que acontece quando comparamos a área desses triângulos. Vamos tomar um cateto como base e outro como altura. No triângulo menor, base vezes altura dividido por 2. Temos então 3 vezes 4 igual a 12, dividido por 2, 6 unidades de área. Já no triângulo maior, temos 9 vezes 12, 108, que dividido por 2 resulta em 54. Mas 54 é 9 vezes maior do que 6. Portanto, nesse exemplo, temos o seguinte: K igual a 3 quando relacionamos os lados, mas na comparação entre as áreas, o valor obtido foi 9, que é K ao quadrado.